eu não vim aqui só falar da campanha Janeiro Branco, eu vim aqui para a gente trocar uma ideia sobre saúde mental mesmo, né? Então, quero que vocês participem, vocês fiquem à vontade. Não quero trazer assim algo como verdade absoluta, e sim que a gente traga para questionamento pessoal, como isso se aplica na vida de vocês, tá? Então, a ideia é justamente ter essa troca para ser mais efetiva. Essa aqui, então, é a nossa capa sobre a campanha Janeiro Branco. O Zen Club é um parceiro oficial da campanha. Então, como o Lucas disse, a vida pede equilíbrio. O Zen Club complementou esse slogan e trouxe Transforme Palavras em Ações. Então, já estou adiantando aqui sobre o nosso tema, que saúde mental, ela só acontece mediante movimentos, mediante as ações nossas. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho sobre essas ideias para 2023. Para quem não me conhece, eu sou especialista do Zen Club, então eu faço a parte clínica, atendimento na plataforma e faço essas atividades corporativas. Sou especialista em saúde mental do trabalhador e, assim, adoro estar em espaços corporativos para falar sobre saúde mental. Então, assim, até agora, sei que é final de tarde, vocês podem estar tendo outras coisas pendentes, mas gostaria que vocês se soltassem um pouco nesse momento desse papel profissional e se vissem como pessoas. Então, com as suas emoções, com as suas angústias, com as suas preocupações para esse ano, justamente porque a gente dificilmente abre espaço para essas reflexões. Como aqui não é uma palestra absoluta, eu quero que vocês questionem, então vocês têm que estar em sintonia com os sentimentos de vocês, para que isso aflore, enfim, e possa sair daqui fazendo outros movimentos de saúde mental na vida de vocês, tá? Gente, o que nós vamos conversar hoje? Vamos falar sobre essas preocupações, vamos falar sobre a campanha Janeiro Branco, como cuidar de si mesmo durante o ano inteiro, então não é só janeiro, a gente vai conversar um pouco como estender isso, né, até o final do ano, e algumas dicas de bem-estar. Então, para a gente falar sobre bem-estar, para a gente falar sobre leveza, nós temos que falar primeiro sobre aquilo que nos preocupa. A gente precisa entender o que aflora dentro de nós. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês agora. Como é que está sendo esse início de ano? Vocês estão preocupados? Vocês estão determinados, com metas? Está leve? Não está? Como é que vocês estão se sentindo? Eu vou começar então, hein? Eu acho que, pelo menos para mim, assim, todo começo do ano ele traz, de certa forma, uma ansiedade para mim, assim, de se organizar e planejar suas metas. Na verdade, eu vou fazendo mais pro final do ano, né, em dezembro, mas em janeiro você já tem que começar a realizar. E isso acaba me deixando, às vezes, um pouco ansioso. Eu quero atingir tal resultado, eu quero chegar em tal lugar. Então, me traz certa ansiedade que eu tenho conseguido controlar, porque eu sei que existem coisas que eu posso fazer e coisas que eu não posso, né? Mas, assim, um sentimento que me traz, ao mesmo tempo que é uma coisa, é legal, estou iniciando um novo ciclo, me gera essa ansiedade também de conseguir realizar tudo que eu planejei. A gente fica sempre nessa dualidade, né, Lucas? Bruna? Gente, eu compartilho o mesmo sentimento do Lucas, assim, janeiro traz um pouquinho de ansiedade para mim. E outra coisa que acontece também nesse período é o tanto, assim, de coisa que acaba... Eu tenho uma meta para o ano inteiro, só que como é janeiro e eu tenho várias coisas para fazer, eu penso em fazer o máximo possível em janeiro para começar e tá nesse ritmo acelerado. Só que a impressão que eu tenho é que janeiro tá parecendo eterno, e eu não sei se isso tá ligado com a minha ansiedade em relação ao mês, desculpa, que cada dia a mais parece que o janeiro não acaba nunca. Então, acho que isso está também um pouquinho ligado com a ansiedade, assim, de fazer as coisas e colocar em tudo como dono e finalizar. Mas é esse o sentimento. Sim, eu acho que são os sentimentos que afloram frente às nossas cobranças, né? Que a gente até tem um depoimento no chat, um pouco desanimada, não estou tendo muitas tasks, e isso me faz pensar que não sou importante, mas esqueço que eu entreguei muita coisa na última semana do ano. Então, vem a autocobrança. Olha como a gente é, né? A gente tá, às vezes reclama do aceleramento, aí quando baixa um pouco
a velocidade das coisas, a gente se cobra como isso está errado, a gente tem que estar acelerado o tempo todo, tem que estar sobrecarregado o tempo todo. Então, são algumas coisas que afloram mesmo. Uma coisa que eu acho que teve impacto também, gente, vocês podem até achar que não, mas tem impacto e diferença, que foi a nossa virada de 2022 para 2023. Nós não tivemos feriado, não tivemos aquela separação assim, tempo para comemoração de fato, relaxamento. Então, teve festa no final de semana, segunda, vida normal, e isso faz com que a gente veja a rotina continuando, né? Não vê essa virada de ciclo, por exemplo. Então, esse início de ano se torna mais fácil para as pessoas que talvez tiveram esse recorte de tempo de folga para maiores reflexões, mas quem continuou trabalhando direto, às vezes não teve nem oportunidade para pensar nisso. E a nossa questão é que toda virada de ano, ela não exatamente tem oportunidade para virada de ano na nossa cabeça, porque ela é só psicológica, ela não pega no dia a dia, de certa forma. Então, cabe a nós também criarmos esse movimento de pensar que a cada ano eu paro um pouco e faço uma reflexão do que eu estou fazendo hoje, do que eu estou sendo hoje. Queria trazer para vocês algumas coisas que eu já estou ouvindo na clínica, tá? E quero trazer como exemplo. As preocupações dos relatos, que eu acho que vocês já trouxeram aqui para mim também agora, é as preocupações em excesso. Então, talvez a gente pense que o início do ano vem um pouco mais devagar, mas o aceleramento dentro de nós se permanece. Então, essas preocupações, elas vão talvez ocupando muito espaço onde era para ser leve, onde era para ser um planejamento. Então, quando as pessoas pensam em metas de ano novo, é no sentido de organização. Quando se fala em metas, a gente fala de organização, de bem-estar, ter as coisas alinhadas. Só que, de certa forma, a gente acaba criando uma visão distorcida que é cobrança. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Passou 2020, 21, não fiz nada, então eu preciso fazer alguma coisa em 23, porque 22 também não deu tempo. E assim a gente vai indo. Então, além da cobrança do futuro, vem somado frustração do passado, coisas que não deram certo, aí gera um aceleramento porque fica tudo acumulado, e isso eu vou trazendo como meu. É culpa minha, eu não faço, nunca dá certo nada para mim. E aí chega até um ponto de ser a sensação de impostor, de eu não me sentir capaz de pelo menos ter essa organização em dia. Isso vira uma bola de neve que pode causar até sintomas mais severos de ansiedade, esse aceleramento. E já vou acender o alerta aqui, pessoal. Nós não podemos levar qualquer sintoma negativo como algo normal na minha rotina, né? Assim, faz parte esse estado de sofrimento, já convivo com ele há bastante tempo. Não, se é um estado de sofrimento, talvez a gente tenha que rever, talvez a gente possa buscar ajuda em relação a isso. Olha os dados que a gente tem aqui no Brasil. 18,6 milhões de pessoas sofrem de ansiedade. No Brasil, gente, isso equivale a 9,3% da população. É um número muito alto de adoecimento. Falando só sobre sintomas ansiosos. E queria trazer para vocês, não o que está aqui na lista do slide, mas queria agora uma reflexão bem contexto de cada um. O que vocês acham que mais causa ansiedade na rotina de vocês? Nossa, essa é difícil, eu tô aqui pensando. Comparação com as redes sociais, muito bem. Acho que as cobranças da vida. Mas que cobranças da vida? Aí que tá, a gente tem que dar nome. Síndrome do impostor, nunca se achar boa o suficiente. O que Eu mais? acho que a gente se cobra muito, né? Assim, eu tenho a mania de falar gente em tudo que eu faço. Às A vezes gente sou generaliza. mas eu me cobro muito, por exemplo. Então, eu acredito que isso tenha algum impacto nesse sentido em relação à ansiedade. Mas vou te dizer que é uma análise bem boa aqui que a gente está tendo. Quando nós falamos a gente se cobra disso, a gente se cobra daquilo, a gente generaliza e isso faz com que eu não me veja assim de uma forma
mais específica sobre qual é de fato o meu sofrimento. Então, por quê? Porque muitas vezes eu vou levando como normativo aquilo que eu sinto, como se todo mundo sentisse da mesma forma, entende? E isso acaba fazendo com que a gente também não veja potencial para resolução. É legal essa reflexão aqui, tá? Ó, o Fabiano também colocou o momento político e econômico do país, cobrança, né? Achar que pode fazer mais, sempre achar que o que eu faço é ruim. Quando vem esse aceleramento, também traz a sensação negativa quanto potencial de resolução. Então, é legal falar sobre isso mesmo. Se vocês forem ver, pessoal, nós temos preocupações que elas são de fatores externos e são fatores internos também. Então, tem muita coisa que, na verdade, é externa e a gente acaba interpretando como falha nossa. Por exemplo, aqui, momento político e econômico do país, muitas vezes a gente vai trazendo coisas que a gente percebe que é do país como algo pessoal. E absorve aquilo ali, coisas que estão longe do nosso alcance de resolução. Então, a gente precisa analisar, pensando aqui, transforme palavras em ações, nós precisamos analisar o que está no nosso alcance para movimento quando isso incomoda. Porque senão a gente é mergulhado e não consegue sair desses fatores. Eu quero voltar para a nossa primeira resposta aqui, que foi sobre as redes sociais, comparação com as redes sociais. O Brasil é um dos países que mais utiliza redes sociais também. Então, não é à toa que talvez podemos pensar que é o país mais ansioso também, consequentemente. As redes sociais, elas têm um fator super positivo, é legal, mas também tem uma série de fatores negativos. Então, essa questão da autocobrança, comparativos, eu sempre queria mostrar só o ponto positivo, estar atento à vida das outras pessoas, isso suga demais a gente. Um outro exemplo, hoje a gente assistindo vídeos nas redes sociais, hoje os vídeos se passam sozinhos. A gente não precisa clicar em nada e os vídeos vão rodando. Isso quer dizer o quê? Que muitas vezes nós estamos estagnados só absorvendo informação. A gente não consegue, muitas vezes, de tão rápido que são os vídeos, questionar quais são as nossas opiniões, qual que é o meu senso crítico dentro disso que eu estou assistindo, será que eu concordo, não concordo? Muitas vezes nem dá tempo, a gente está só absorvendo que nem esponjas e perdendo o nosso tempo em relação a isso. Jean. Oi, Daniela, perdão enfim, levantar minha mão, mas eu acho essa questão das redes sociais muito grave mesmo, porque, assim, eu acho que o principal ponto das redes sociais no geral, tanto as pessoais quanto as profissionais, é que se desenha uma vida perfeita, né? Quando, na verdade, assim, quando eu falo que se desenha uma vida perfeita, é isso mesmo que acontece, né? Eu costumo fazer a seguinte comparação. Quando alguém vai te visitar na sua casa, você leva a pessoa para sentar no melhor canto da sua casa, ou na sala, ou na cozinha, ou num cantinho externo. Você não vai levar a pessoa para ver as suas rachaduras ou as suas infiltrações. Então, as redes sociais, elas funcionam dessa forma. Ninguém mostra exatamente o que está acontecendo ali. E isso fica tóxico, por quê? Porque aí você vivendo a sua vidinha, você sabendo das suas rachaduras, sabendo das suas infiltrações, você pensa, meu Deus, o que está acontecendo com o mundo, que só acontecem coisas desse tipo comigo, né? Enquanto todo o resto faz. Então, um grande exercício que me ajuda a ficar calmo é pensar nisso, né? Fazer essa comparação de valor, assim, no sentido de que, cara, aqui na minha casa eu também faço isso. Então, quando alguém vem, eu vou e deixo ela no melhor lugar para ela se sentir à vontade, né? Então, mas eu sei que eu tenho as minhas infiltrações, que eu tenho as minhas rachaduras. Então, nas redes sociais as pessoas fazem isso. E isso me ajuda muito, tá? Me deixa muito mais tranquilo e para poder organizar as ideias e entender que nada é perfeito. Perfeito. Adorei teu ensinamento, Gia. Muito obrigada por esse comparativo, porque faz com que a gente volte para a realidade, né, nas percepções. Então, pessoal, até que vocês possam lembrar sempre dessa fala do Jean quando vem algum tipo de angústia, porque a gente acaba até dentro da nossa casa, né, querendo isso.
Até pensando um pouquinho sobre até nós olhando aqui as telas, né, das pessoas que estão aqui presentes. Se a gente for olhar, cada um vai estar num contexto diferente aqui. E o que nós estamos vendo? A gente está vendo 1% da pessoa. Aqui vocês estão vendo 1% meu. O que tem por trás da minha casa, só eu vejo. Então, eu vejo 100% a minha realidade e eu estou supondo situações de como é o contexto de vocês, vendo a imagem de vocês na tela. E a gente, mesmo assim, se coloca em comparativos. Então, o Jean trouxe esse exemplo muito bem e acho que é interessante isso, porque, às vezes, até a gente sabendo que é errado as redes sociais, a gente acaba caindo nesses pensamentos. E olha como é interessante se resgatar nesse aspecto. Alicia. Só complementando isso que o Jean falou, eu lembrei de uma situação muito específica, assim, que afetou muito nesse contexto. Logo quando a gente voltou para casa, não, né? Foi para casa por causa da pandemia, começou no home office, e a rotina mudou completamente para a maioria de nós. E aí, vou falar no meu contexto específico, que era um contexto de muito escritório, viagem, visita a cliente. Então, uma rotina muito, assim, cansativa mesmo. E aí, então, começar a se adaptar e fazer tudo em casa. E no fim das contas, o seu escritório vira sua casa, o escritório do cliente ainda é na sua casa, e é tudo em casa. E começou a surgir aqueles vlogs de pessoas no home office. E como estou fazendo home office? E aí a galera surtava no nível... tem uma esteira, enquanto eu tô fazendo reunião, eu tô andando na esteira, e meu cachorro não sei o que lá, e eu cuido do meu bebê, e eu limpo a minha casa, e eu faço meu almoço, e eu faço meu jantar, e eu ainda faço exercício de novo, e aquilo me pegou de um jeito que eu fiquei assim, meu Deus, eu trabalho às 8 horas em casa, e no fim eu quero só a minha cama, eu não consigo nem, sei lá, fazer um suco, sabe? Quem dirá preparar um almoço e ainda fazer um exercício físico e ainda brincar com o cachorro e ainda, enfim, 500 coisas. E a gente esquece, né, que o que a pessoa tá mostrando, primeiro, é praticamente roteirizado, é óbvio que ela vai mostrar o dia bom dela, ninguém vai ver o dia que ela tá jogada na cama, ansiosa, feia, porque não arrumou o cabelo, porque tá com a roupa rasgada. Não, ela tá sempre linda, maquiada, com as coisas em dia, não tem uma louça para lavar, e isso me pegou muito na pandemia, assim, foi uma época que eu fiquei muito, muito ansiosa, e fiquei vendo esses vídeos, eu fiquei, gente, o que é isso? Não dá. E assim, bloqueei total, não vejo nada, e é aquela coisa, eu me pegava, então, exausta no meu sofá, na minha cama, vendo um vídeo de uma rotina produtiva da outra pessoa, e me sentindo um lixo, porque a minha vida não era tão produtiva quanto a dessa pessoa. Então, a gente tem que parar de se comparar em várias coisas, assim, né? E aí eu tô falando esse exemplo do home office, que foi algo que me pegou pessoalmente, mas é no dia a dia, assim, às vezes eu me sinto mal, porque não deu tempo de fazer uma coisa que eu precisava, mas a rede social tá lá te lembrando o quanto você é meio que um lixo, sabe? Tipo, nossa, você é um lixo, você não fez isso? Como assim você não fez esse exercício hoje? Então, acho que é bem isso que o Jean falou, assim, as pessoas postam esses vlogs que, sei lá, tem o quê? 1 minuto? E nosso dia tem 24 horas, não dá para colocar ali tudo que você passou. Não, e na verdade esses comparativos, eles sugam muito, geram uma cobrança muito maior, em vez de a gente se perdoar e entender o que dá para fazer ao nosso alcance. Então, sempre quando a gente absorve isso, a gente questiona que deve ser que nem o outro, ao invés de olhar por que eu estou cansada, por que eu só quero deitar, como que foi o meu dia, né? Então, a gente também não duvida do que acontece do outro lado. A gente não questiona o porquê que esse vídeo está perfeito. A gente só absorve como a perfeição. E isso se torna um problema muito grande. Então, quando a gente está só absorvendo, gente, tendo essas preocupações em excesso, autocobrança, se machucando, nós não estamos fluindo, nós estamos vivendo no automático. E o viver no automático hoje, ele não está saudável, porque essa série de informações que estamos absorvendo, seja redes sociais, seja notícias, política, economia, qualquer coisa do lado de fora. Quando falamos em saúde mental, falamos em olhar mais para nós e calma, o que está ao meu alcance é a minha vida, e eu vou tentar
pensar como que eu posso resolver isso. Como o Lucas falou, a campanha Janeiro Branco, ela tem o slogan "A vida pede equilíbrio", e é justamente por essa série de interferências. Só que eu só vou conseguir pensar em equilíbrio quando eu me desconectar um pouco dessas preocupações e entender o que está desequilibrado em mim. Então, se o nosso slogan do Zen Club, né, lá na nossa capa, é "Transforme palavras em ações", é eu só ordenar, colocar as coisas assim mais abertas para eu mesma e ver o que eu posso fazer. O que está ao alcance? Tem dias que é cansativo e eu não vou poder fazer tudo. E tem dias que talvez eu possa ter mais energia e eu vou poder conduzir, né? Então, são algumas coisas que a gente tem que estar alinhado com os nossos objetivos. Gente, em relação à campanha Janeiro Branco, tá? Ela tem só o objetivo leve e simples de chamar atenção sobre as questões necessidades relacionadas à saúde mental e emocional, sejam nós como pessoas quanto instituições que nós estamos. Então, uma humanidade mais saudável pressupõe uma cultura de saúde mental no mundo. Galera, a gente ainda não tem cultura de saúde mental. A nossa cultura, ela ainda é de doença. Então, quando nós falamos sobre saúde mental, ela fala sobre tratamento de doenças, fala sobre, talvez, riscos de depressão, fala sobre tratamento de doenças mais severas. E aqui, quando a gente traz a campanha Janeiro Branco, é para buscar realmente essa transformação, pensando em prevenção, em cuidado. Nós ainda, na nossa cultura, só cuidamos de nós quando estamos com dor. E aqui, a gente está trazendo que precisamos cuidar de nós todos os dias. Eu não preciso esperar a dor chegar. Eu posso também alimentar o meu bem-estar para que ela, de fato, não apareça. O que a gente mais tem medo no trabalho, falando aqui, né, já que estamos falando tanto de cobranças, é talvez de não dar conta, de não ser bom o suficiente, da empresa perceber que eu não sou profissional, que eu só enrolo, que eu só procrastino. Isso quer dizer o quê? Se eu não cuido da minha saúde mental, é exatamente isso que vai acontecer. Eu vou parar de produzir. E como é que fica a nossa autocobrança nesse processo? Então, ao invés de olhar só para a cobrança e aquilo não posso parar, eu vou pensar que eu posso fazer atividades de saúde e aí eu vou estar mais alinhada com o não posso parar do que eu ficar aqui pisando nessa tecla o tempo todo. E aí eu tenho que olhar para a saúde para, de fato, não parar as minhas atividades e eu sentir bem-estar naquilo que eu estou fazendo. Respondendo um pouco a pergunta da Bruna, Janeiro Branco, ele se chama dessa forma porque a gente entende que na virada de ciclo do ano novo, as pessoas estão mais propensas a pensar sobre elas mesmas, a refletir sobre o que elas estão sentindo, o que pode ser benéfico, o que eu posso renovar das minhas percepções. Vou dizer para vocês mais a fundo que é como se a gente fosse até fazer uma revisão de identidade, sabe? Por exemplo, quem é a Daniele em 2023? O que aprendeu até agora? O que aprendeu o ano passado? O que eu quero fazer no meu âmbito profissional, no meu âmbito pessoal? Quais são as coisas que eu valorizei e deram certo? Então, é muito um processo de revisão. Se chama Janeiro Branco por essa visão de que a gente entende que um novo ciclo é como se fosse uma tela em branco. A gente poder fazer, né, essa nova história, escrever, desenhar, de acordo com aquilo que eu vejo que é importante para mim no agora. Não é só no futuro. Essa tela em branco de janeiro se refere a perceber quem eu quero ser, né? O que eu quero expressar nesse ponto. Até eu gosto também de pensar que é como se até dezembro a gente olhasse a nossa mesa de trabalho e tivesse aqueles post-it assim já desbotado, meio sem cola ali, né, segurando na pontinha ali do papel, aquelas coisas aqueles papéis antigos que a gente não tira da mesa e fica sempre aquela bagunça. Quando vira o ciclo, é como se eu tirasse tudo aquilo em cima da mesa e pensasse, tá, o que é importante ficar aqui? Então, o que é importante eu alinhar, o que realmente é necessário para eu trabalhar todos os dias, por exemplo.
E aí a gente vai colocando de volta aquilo que é significativo. Não adianta eu ficar com aquele papel que está lá desde 2015 porque eu não fiz as coisas. Se eu não fiz, ó, deu, tchau, se liberta disso. Já faz muito tempo, não adianta você tentar fazer isso agora se você não conseguiu fazer. Então, te liberta, pensa sobre coisas que você pode fazer, e isso você vai se soltando de algumas amarras que às vezes até te prendem quanto a potencial de desenvolvimento. Então, esse aqui, gente, é o Leonardo Abraão, ele é psicólogo e ele é fundador da campanha Janeiro Branco. Então, essa campanha, né, como o Lucas disse, que é desde 2014, ele é brasileiro e esse ano é a primeira vez que o Janeiro Branco está realmente se estendendo até a nível internacional. E ele diz o seguinte: precisamos ensinar a cuidar da mente e, consequentemente, cuidar da vida. Precisamos de mais janeiros brancos para menos necessidade de setembros amarelos. É falar sobre a vida e, assim, trazer prevenção para diversos adoecimentos. Então, Setembro Amarelo hoje é a nossa maior campanha, tá? A nível internacional. É a campanha que a gente fala muito forte de depressão, de dados de suicídio. É uma campanha forte e negativa, né? Pensando muito no tratamento até a gente chegar a níveis de realmente educar quanto prevenção. Só que aqui, quando a gente fala de Janeiro Branco, é muita leveza. A gente só está falando de bem-estar todos os dias, de proporcionar leveza e conduzir a nossa rotina para que janeiro até dezembro se estique de uma forma saudável. Ah, Dani, você está falando isso num mundo muito paralelo, positivo, good vibes, não vai dar certo. Acontece, galera, que nós não sabemos nada sobre o futuro. Ninguém sabe o que vai ser 2023. A gente não sabe quais são as coisas boas que vão acontecer e a gente não sabe quais são as coisas ruins. Provavelmente vamos ter coisas ruins durante 2023 também. Só que o desafio aqui é pensar que quando a gente fala em saúde mental, é eu entender qual é o meu eixo de bem-estar. Por exemplo, eu saber como me resgatar, eu saber os dias que eu estou bem para colocar atividades, né, mais intensas, e os dias que eu não estou bem, eu saber me resgatar até voltar para o meu eixo de volta. É assim que a gente se educa a nível de saúde mental, porque sentimentos bons vão aparecer, sentimentos negativos vão aparecer. Mas como é que eu me resgato? Como é que eu lido com isso dentro dos meus dias? Como é que eu vou esticar o meu bem-estar até o final do ano, ou eu vou estar sempre sendo atacado pelas movimentações que acontecem, sempre absorvido por tudo, né? Se acontece algo ruim, eu desmorono, é uma semana horrível, eu não gosto de mim e as coisas não voltam, não se resgatam. Então é aí que a gente vem sobre alinhar isso, justamente para vocês saberem se resgatar, principalmente nos dias que forem necessários, tá? Saúde mental, ela é central na nossa vida, ela não é uma área da vida, ela está presente o tempo todo dentro de nós. Então, o nosso psicológico, ele funciona 24 horas, seja consciente ou inconscientemente enquanto nós estamos dormindo, por exemplo. Então, a nossa saúde mental interfere nos relacionamentos profissionais, se refere a parte de relacionamento com os colegas, carreira, eu avaliar o meu desempenho, a minha capacidade de, talvez, relacionamento com a gestão, desenvolvimento. Na parte familiar, é eu entender os defeitos da minha família, relacionamentos com os pais, perdoar algumas coisas que a gente, às vezes, culpabiliza da família. Na parte amorosa, afetiva, como eu conduzo os meus relacionamentos, o quanto eu me dou para os relacionamentos, o quanto eu me sinto aberto para receber dos relacionamentos que eu tenho, o que eu espero dos relacionamentos da minha vida. No campo individual, aqui falando sobre contato com as outras pessoas, né? No campo individual, é eu comigo mesmo todos os dias. Como que é a relação com o meu corpo, quanto eu cuido dele, ou se eu só presto atenção nele em momentos de dor, de doença. Como que é a parte espiritual, quais são meus valores, no que eu acredito, o que eu consigo passar adiante para as pessoas. Será que as pessoas veem os meus valores de fato? Será que eu transpareço isso?
Na parte financeira, qual é o meu relacionamento com o meu dinheiro? Será que é saudável? Será que não é? Será que eu sinto que nunca é o suficiente? Será que eu aceito as minhas condições financeiras? Será que eu me orgulho de ver as minhas condições financeiras hoje, de como elas eram lá atrás? No campo intelectual, o quanto eu absorvo conhecimento, o quanto eu corro atrás de conhecimento e o quanto eu consigo passar, transparecer o meu conhecimento adiante, por exemplo. Tudo isso, gente, o nosso psicológico está trabalhando. E é tão interessante quando a gente começa a se sentir com potencial, sentir empoderado, de ver as movimentações da nossa vida acontecendo conforme a gente está se colocando à disposição. Ou será que eu estou só sendo empurrado? Só estou indo no automático? Esse é o nosso ponto aqui. Temos alguns comentários? Nossa cultura é muito louca mesmo, nada bom se faz sem humanidade mais calma. Às vezes eu me acho muito pão dura, acho que porque cresci numa família com dificuldades. Aí que vem sobre trabalhar, isso que vem da família, entender quem eu sou hoje, o que eu quero passar por isso, o que eu quero passar, né, o restante da minha vida, o que eu quero perdoar disso. Essas que são as reflexões importantes. Senão, você vai ter, por exemplo, o mindset de que eu tenho dificuldades porque a minha família passou por dificuldades sempre. E aí que a gente vai entendendo quais são as nossas dores, por exemplo. Pessoal, diante disso, diante das coisas que a gente conversou, o que vocês acham que é o segredo para manter-se saudável durante o ano todo? Se a gente está falando de esticar um janeiro branco, saúde mental, até dezembro, como é que se faz isso? Qual que é o segredo? Jean. Eu acho que manter... que assim, eu acho que tem diferença, né? De você se manter saudável e você não adoecer, né? Porque existe esse tipo de coisa. Então, assim, o fato de... Pelo menos eu acredito nisso, né? O fato de você fazer todos os esforços necessários, então, dedicar um tempo para sua terapia, enfim, cuidar da sua saúde física, ter acesso a possibilidades de convívio social e por aí vai, não garante que você não adoeça em algum momento, sabe? E eu acho que esse é um ponto muito difícil para todo mundo, porque ao mesmo tempo que nós somos uma sociedade que a gente adoece muito fácil e que a gente cultua a doença assim, né, inconscientemente, a gente também não gosta de ficar doente, né? A gente não gosta de admitir que a gente precisa de ajuda. Então, eu sempre falo sobre isso para tentar desmistificar para mim mesmo que, apesar de ter uma vida boa, estar empregado, durante a maior parte do ano conseguir cumprir com os meus compromissos e tenho uma família bacana e por aí vai, eu posso adoecer e tá tudo bem, né? Porque eu acho que trabalhar também essa ideia de que nada é linear é um modo de você ficar saudável, né? De você também saber lidar e receber as adversidades durante o ano todo. Eu acho que é mais ou menos isso. Muito bem. Acho que está bem alinhado. Quando eu falei sobre a questão do equilíbrio, não é a gente viver linear, porque as nossas emoções vão repercutir, né? Até quero trazer aqui um exemplo do... O Lucas falou, 12 meses sem nenhum surto é difícil, e não estou falando que surtos não vão acontecer, que é justamente essa diferença do a gente saber que pode rolar adoecimento, pode rolar situações de estresse, mas como que a gente se mantém saudável a nível de se resgatar? Como que eu volto para o meu equilíbrio, tá? Então, é justamente isso, entender o que é importante para mim, como que eu tenho que conduzir para que, de fato, isso aconteça. Tinha uma pessoa com a mão levantada que eu não gravei o nome. Quem que estava? Era eu. Pode falar. Estava digitando agora, mas para mim não é exatamente um segredo, mas é o que funciona para mim. É muita interação social, mesmo que seja remotamente.
Hoje eu me encontro em situação que eu tô longe da minha família fisicamente, e aí eu todo dia faço videochamada, porque eu tenho a minha família, os amigos próximos, como um apoio emocional muito forte. Então, assim, quando eu tenho essa abertura de comunicação com eles, às vezes até uma simples conversa mesmo, depois de trabalho, para só comentar como foi o dia, assim, já tem um efeito surreal e me faz, assim, ficar muito melhor para o dia seguinte. Então, acho que é muito assim, eu gosto muito de conversar, então isso acaba me ajudando muito. Mas eu entendo que para cada pessoa pode funcionar de uma maneira diferente. Perfeito. Então aí a gente já vai para o nosso outro ponto. Quando a gente começa a pensar qual que é o segredo para manter-se saudável, não vai ter um aspecto regra geral, né? Isso aqui vai ser a sensibilidade de eu saber como que eu posso me manter saudável o ano todo. Isso vai ser dentro do meu contexto, como o que eu considero importante para mim, e a partir disso eu vou montando essa estratégia de eu me sentir bem. Então, vocês estão trazendo aqui muito sobre a sensibilidade, né, de entender as emoções, de reconhecer os momentos de ajuda, de reconhecer os momentos que talvez a energia está mais baixa, que eu estou triste. E essa sensibilidade, gente, é o ponto principal, porque quando vocês falam em autocobrança, a gente não se permite sentir. E vocês têm que permitir isso, porque só vocês sabem qual é o sentimento que passa diante das situações que vocês estão vivendo. Então, nós trazendo a partir disso ponto de sensibilidade, é aí que eu começo a fazer, dentro dessa percepção, eu começo a fazer as realizações para acalmar essa percepção que eu estou sentindo. Então, se eu estou sentindo isso, o que eu faço para resolver? Será que eu converso com alguém sobre esse tema? Será que eu resolvo alguma coisa no trabalho? Tomo uma atitude, talvez, dentro da minha família? Que ações que eu posso fazer para eu resolver esse sentimento, tá? Justamente nesse sentido de leveza, de eu sentir que eu estou fazendo movimentos e acalmando aquilo que é meu, assumindo o controle daquilo que é meu. Então, pessoal, quando a gente fala qual é o segredo, é você definir o que é importante para você e colocar isso como rotina, tá? Então, a rotina estabelecida, ela pode ajudar a ter os níveis de estresse mais baixos, formar bons hábitos diários, cuidar melhor da saúde e sentir mais produtividade e foco. Então, se vocês estão falando aqui, para mim funciona conversar com a família, para mim funciona terapia, funciona correr, andar de bicicleta. Então, vocês vão colocar mais isso porque vocês sabem que acalma, que tranquiliza, que limpa as sensações de vocês. Quanto mais a gente coloca na rotina, mais a gente consegue se resgatar de sentimentos. Então, a gente entende que a rotina saudável é aquilo que eu falei para vocês sobre a linha do bem-estar. Nos dias que talvez estão mais difíceis, é essa rotina que vai me resgatar. Porque eu sei que aquilo que eu faço me faz bem, aquilo ali é importante para mim. Logo, eu me coloco à disposição e eu volto para o meu sentimento um pouco mais neutro. Assim como eu entendo que vai ter picos de felicidade e eu vou fazer algumas coisas, mas eu sei que isso vai passar e ao invés de eu cair para uma frustração, eu mantenho a minha rotina que ela vai trazer para um nível mais estável e também positivo para eu manter aquela energia boa da felicidade. A questão, gente, quando começa janeiro e as pessoas começam com as metas, elas enchem de metas e isso gera felicidade, gera euforia. E isso quer dizer que a gente também é muito imediatista, em que a gente está buscando o prazer imediato, porque agora eu me coloquei à disposição. Então, quem começa, por exemplo, essa parte de academia em janeiro, começa super animado, porque vem a questão do prazer imediato. Eu estou fazendo isso mediante essa recompensa. Só que depois, conforme os dias que eu estou indo na academia, eu já estou me acostumando com aquilo ali, e aquilo ali não traz euforia mais. E aí que vem o nosso desafio de entender que aquilo está se tornando um hábito e que hábitos nem sempre têm aquela recompensa do prazer imediato que a gente imagina. A gente vai fazer aquilo porque nos faz bem, não porque eu estou tendo prazer imediato ali. É um prazer que se estende a médio e longo prazo, por exemplo. Lucas.
Eu queria só fazer um comentário, porque eu tenho um ponto de vista que eu acho que às vezes, e principalmente relacionado ao sentimento, a gente precisa ser um pouquinho egoísta. Mas não egoísta no sentido de não ajudar alguém ou algo do tipo, mas mais egoísta com nossos sentimentos, no sentido de, eventualmente, falando por mim, deixar de fazer alguma coisa porque não é adequado para mim fazer, ou fazer um certo tipo de coisa para tentar me encaixar em algum grupo, e, ou seja, fazer algumas ações que, de fato, eu não quero fazer, mas por algum motivo no meu subconsciente eu achei importante para minha vida fazer aquilo, e acabando não fazendo, de fato, as coisas que me deixam felizes. Então, é mais um egoísmo de tudo bem que fulano não se importa, não vai gostar do que eu vou fazer, mas eu vou estar feliz com a minha decisão, e é mais sobre não se preocupar tanto com o que o outro vai fazer, ou se o outro vai ficar feliz com o que você fez ou não, mas mais se você vai ficar feliz com a sua ação, de fato, sabe? Que loucura, né? Você viu que como altera as nossas percepções em que a gente acha que a gente tem que ter esse enquadro social, né? Essa aceitação de, eu vou fazer uma coisa que todo mundo faz porque, sei lá, deve ser legal e eu tenho que gostar também. Não, aqui, pessoal, não tem uma rotina perfeita. A gente está usando esse termo só para falar de para você incluir atividades que façam sentido para você. É só você que entende o teu contexto e como isso vai se destacar e te manter estável ao longo do tempo, porque você está em sintonia com você e não com as outras pessoas. Até vou acionar isso um pouco mais, trazendo o que o Lucas trouxe também de o que faz mais sentido, que é o ponto, vou trazer um exemplo de uma pesquisa que eu li, tá? Tinha um grupo que eles iam tomar uma vitamina. Os dois grupos iam tomar vitamina, mas o primeiro grupo ia tomar, ia receber toda a explicação para que servia aquela vitamina, quais eram os benefícios, como que ia ser essa ingestão e o que ia acontecer no organismo. O segundo grupo não era placebo, eles iam receber real a mesma vitamina. Qual foi o resultado dessa pesquisa? O grupo 1 teve muito mais resultados que o grupo 2, mesmo ingerindo a mesma quantidade, a mesma vitamina. A diferença foi que o grupo 1 absorveu muito mais porque teve o efeito psicológico de estar entendendo por que estava ingerindo aquela vitamina. Isso quer dizer o quê? Quando nós estamos fazendo algo que faz sentido para nós, que a gente estuda, que a gente assim aprofunda, entende porque é importante, aquilo ali tem muito mais efeito de absorção do que a gente fazer por fazer ou porque todo mundo faz, tá? Então é bem interessante isso sobre se autoconhecer, e isso faz com que a gente tenha curiosidade por aquilo que a gente se predispõe a fazer. Isso muda, isso traz intensidade diferente e faz com que a gente se envolva mais e estique como um hábito na nossa vida. Então, a ideia de saúde mental e trazendo essas atividades diversas, seja no campo da saúde física, emocional, intelectual, qualquer uma que a gente está falando, ela vai trazer benefícios porque aquilo é importante para mim. Então, nós temos rotina, temos trabalho, temos que fazer as coisas? Temos, mas eu tenho vida, e sou eu que estou executando aquilo ali. Então, como que eu posso me ver todos os dias? Vou dar um exemplo bem simples numa pergunta aqui. Vocês acordam para trabalhar ou vocês acordam para o dia de vocês? Para o dia? Muito bem. Ninguém aqui acorda para trabalhar? Para viver meu dia, para trabalhar? Acordo direto para o trampo? É para trabalhar, Isabel. Eu acordo às 5 da manhã para correr e acordo animado. Primeiro para academia. Nós temos uma cultura ainda muito forte em relação ao trabalho, em que a gente tem muitas horas, né? E eu falo cultura porque cultura é de centenas de anos atrás, em que a gente tem isso do trabalho ser uma coisa bem desgastante, né? Da gente se forçar muito nisso. A questão é que, com isso, pessoal, a gente só olha o trabalho na nossa vida.
E aí, quando falamos de metas, de realizações, a gente joga os picos de felicidade para frente, né? Quando eu me formar, vou ficar super feliz. Quando eu tiver uma promoção, vou ficar super feliz. Quando eu comprar minha casa, eu vou ficar super feliz. Quando eu comprar o carro, eu vou ficar super feliz. Acabei usando exemplo só de dinheiro, tipo, de realizações, mas quando eu casar, vou ser super feliz. Então, a questão é que a gente joga para frente sempre situações de felicidade e olhando a felicidade até como picos específicos de datas específicas, inclusive. Então, quando nós falamos sobre bem-estar no dia a dia, é a gente valorizar todos os dias, porque a maior parte do nosso tempo nós passamos trabalhando. E a gente precisa aceitar que essa é a nossa realidade. Meu dia está acontecendo agora, essa é a minha vida. Janeiro 26 de janeiro, eu aproveitei até aqui, porque essa é a minha rotina. Então, como é que eu não vou lidar de uma forma leve com aquilo que acontece de fato hoje na minha vida? Por que eu sempre tenho que estar projetando? E eu não vou valorizar a minha energia hoje para executar? Quero aquelas coisas? Quero. Mas e hoje, gente? Então, esse é o nosso ponto. É tornar aquilo que é real, vida real, não é Instagram, não é rotina perfeita nos Reels, é vida real. Eu preciso tornar isso prazeroso porque essa é a minha vida. Então, esse é o nosso ponto. Em vez de acordar para trabalhar, eu penso o que eu tenho vontade de fazer de uma forma leve, acordar com calma, tomar um banho, tomar um café, poder olhar lá fora o tempo, ver, talvez tomar um café na sacada, quem tem sacada, quem não tem. Poder proporcionar coisas que estão dentro do meu contexto. Tem gente que gosta de correr de manhã, tem gente que tem energia para correr no final do dia. Eu preciso entender qual é a minha distribuição de energia do dia. E assim eu vou conduzindo ela. Pessoal, faz sentido essa conversa? Como é que está sendo para vocês falar sobre isso? Eu acho que faz super, né? E é legal ter essa troca, porque a gente começa a ver as outras percepções, né? O quanto afeta as outras pessoas, e isso gera identificação ou algum estranhamento. Mas, para mim, mais identificação do que estranhamento, e mostra também que, de certa forma, a gente está no mesmo barco, né? Nesse sentido, assim, que não só eu que passo por problema X ou Y, as pessoas também têm as suas questões para resolver. Exato, todo mundo tem suas questões, mas só a gente consegue lidar com as nossas questões. Então, esse é o ponto, pessoal. Eu quero que vocês se acolham mesmo, que vocês entendam o que você tem vontade de fazer, o que dá para incluir no dia, para tornar mais leve. Essa é a jornada de vocês. Então, aqui tem algumas dicas que não fogem muito do que vocês trouxeram de alguns exemplos no chat. Queria passar aqui que por exemplo, fazer terapia relacionada ao autoconhecimento, até durante a clínica, nos atendimentos, a gente ajuda a alinhar isso um pouco mais, encontrar como organizar essa rotina, ajudar no contexto de cada um. Mas aqui, atividade de exercício físico, ter hobby, ler, meditar, cuidar das plantinhas. Aqui são alguns exemplos. Tem gente, pessoal, que vai meditar e vai odiar, porque, não gosto, não tenho paciência, não serve para mim. Então, beleza, então não faz uma coisa que talvez tenha um gasto energético maior, faz algum outro esporte, entende? A gente não precisa se obrigar a fazer coisas porque as pessoas fazem e funcionam. Testa, se coloca à disposição, faz algo diferente, se você gostar, você continua, vai virar um hábito, e se você não gostar, tem tantas outras atividades que você pode descobrir. A gente não tem respostas prontas, às vezes a gente espera saber certo o que a gente precisa, e não é assim na vida. Nós temos que ir testando e se sentindo leve nessa experiência. Acho que podemos dizer que pode ser que 2023 seja um ano de experiências diferentes quanto a isso. Cabe vocês entenderem e se colocarem à disposição. Então, queria lembrar que terapia não é coisa de doido, pelo contrário, a intenção é que vocês se cuidem, se amem e cuidem das pessoas ao redor também, tá? Pessoal, da minha parte era isso, até quero ouvir um pouco de vocês, o que vocês acharam, mas tive aqui a minha responsabilidade de trazer esse papo para reflexão, e vou dizer que agora é tema de casa, né? Agora é vocês descobrirem o
que vocês podem fazer, até pensando agora, final do dia, o que vocês poderiam fazer, amanhã é sexta, final de semana, enfim, de sentir movimento da parte de vocês, tá? Que vocês possam fazer movimentos para acalmar essas sensações que estão presentes. Acho que eu posso falar aqui em nome de todo mundo que foi muito produtivo, né? Acho que a gente sempre aprende com esse tipo de conversa. Acho que é muito prazeroso também. E agradecer também, Dani, mais uma vez pela parceria. Eu acho que está sendo bem interessante ter esses momentos de descompressão, de olhar para si, entender, né, o quão bem a gente está, o quão a gente também precisa de ter esse lado vulnerável, né, de vulnerabilidade e tentar melhorar, e que é normal mesmo, as pessoas passam por adversidades, está tudo certo. E aproveito mais uma vez para reforçar, eu sou chato que reforça os benefícios o tempo inteiro, mas é muito importante. Gente, a gente tem um canal super aberto aqui, né, vocês sabem, com o time de people como um todo, mas também para as questões mais, assim, pessoais, se vocês acharem necessário, tem a Zen Club aí, é um benefício que é super legal, eu utilizo, inclusive agora ele está sendo utilizado, o benefício, você ganha nozes por utilizar o benefício, então olha para você ver. Além de ser bom para a sua saúde mental e emocional, você ganha nozes ainda e consegue trocar por produtos. Então, reforço que utilizem o Zen Club. Caso alguém tenha alguma dúvida também a respeito do benefício, ou queira sugerir alguma temática, algum assunto para o Care, só me procurar a Laura Valencina, que entrou aqui também, que a gente vai estar sempre aberto e disponível para vocês. Galera, muito obrigada pela participação de todos, tá? Espero que faça diferença para vocês e no que precisarem estamos à disposição, tá? Um ótimo final de tarde. Valeu, Dani. Obrigado. Igualmente, gente. Obrigadão, Daniela. Obrigadão. Obrigadão, pessoal. Tchau, Valeu, tchau. pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.